Fúria de Titãs 2. Direção: Jonathan Liebesman. Roteiro: Dan Maisel, David Leslie Johnson McGoldrick, elenco: Sam Worthington, Ryan Neeson, Ralph Fiennes. Título original: Clash of the Titans 2, Rise of the Titans. Dez anos depois, o semideus Perseus, personagem de Sam Worthington, leva uma vida pacata de pescador enquanto cria seu filho, Hélio, personagem de John Hill. Os deuses estão enfraquecidos, já que os humanos não estão mais rezando para eles. Esta situação permite que Hades, personagem de Ralph Fiennes, e Ares, personagem de Edgar Ramírez, elaborem um plano para libertar Cronos, que é o pai de Hades. O Zeus, personagem de Liam Neeson, e Poseidon, personagem de Danny Huston, que está prisioneiro no Tártaro. Para que o plano funcione, Hades e Ares capturam Zeus, o que faz com que Perseus parta para salvá-lo. Meu nome é Wilke Souza. Eu sou analista e crítico de filmes do cinema. E hoje vamos fazer uma análise completa desse filme Fúria de Titãs 2. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Você está assistindo a Global Filmes. Lançado em 2010, Fúria de Titãs, o primeiro filme, foi um dos grandes fracassos de crítica do ano, só garantindo uma continuação por causa do bom desempenho nas bilheterias mundiais, em que arrecadou quase 500 milhões de dólares. Desde que se anunciou um novo longa, que todos os envolvidos no projeto falam que os problemas seriam corrigidos e que os cinéfilos não sairiam mais uma vez decepcionados. De fato, existe uma evolução clara com relação ao filme original. A história de Fúria de Titãs 2
é melhor trabalhada, não muito, e os efeitos desenvolvidos com mais cuidado, em especial no que se diz respeito à utilização dos efeitos 3D. Fúria de Titãs 2 não é um grande longa, trazendo uma narrativa desconexa e uma direção confusa. O 3D tem uma evolução significativa no filme. O novo filme é dirigido por Jonathan Liebesman e comete os mesmos erros vistos em seu projeto anterior. No filme que eu cito, que se chama Invasão do Mundo, Batalha de Los Angeles. Ou seja, temos um herói por acidente, entre aspas, em meio a uma sucessão de cenas sem ligação alguma entre elas. Os produtores talvez tenham motivos para comemorar. Afinal, o longa já chega com o roteiro pronto para o videogame. A história é conduzida como se fôssemos passando de fase, deixando para trás tudo o visto até então. O plot não é lá muito original. Perseu é um semideus que prefere seguir a vida de pescador do que colher os louros do Olimpo. Como podem ver, mudou muito pouco com relação ao primeiro longa. A diferença é que aqui Perseu tem um filho e é viúvo, e desculpa para justificar a ausência da atriz Gemma Arterton. Sam Worthington retorna ao papel de Perseu e se sai bem dessa vez, ainda que não entregue uma atuação extraordinária. Ao menos é auxiliado por uma melhor caracterização do personagem. E deixa de lado o cabelo raspado e as roupas, armamentos repletos de brilho. Liam Neeson e Ralph Fiennes. Esses dois atores também estão de volta como Zeus e Hades, respectivamente. Os veteranos atores protagonizam as melhores cenas do filme e são os únicos que demonstram algum talento dramático no filme. Edgar Ramírez também tem bons momentos na pele de Ares, mas o personagem é prejudicado pelo fato de que seu ódio pelo pai, o Zeus, e pelo seu irmão, Perseu, surge de forma totalmente descontextualizada. As outras novidades no elenco são Bill Nighy e Rosamund Pike. A atriz substitui
Alexa Dávalos, tanto no papel de Andrômeda, quanto no posto de rostinho bonito da produção. Ela está ali só para que a câmera tivesse uma expressão mais delicada para focar de tempos em tempos. Se você gostou do primeiro filme, Fúria de Titãs, é bem provável que também se divirta com esta continuação. Afinal, a evolução é clara. Se você odiava o original, é capaz de continuar não achando a história nada demais. E ainda assim, o filme passa como um entretenimento aceitável para figurar na sessão da tarde daqui a alguns anos. E sabemos que a propaganda é a alma do negócio. E a Warner Bros. Soube vender. Como ninguém, é claro. Fúria de Titãs 2 foi uma estratégia calculada. Primeiro, os produtores e até o ator principal, Sam Worthington, declararam o descontentamento com a conversão em 3D do longa inicial. E depois começaram a dizer que se uma continuação saísse, seria melhor, tanto na música marcante ao quanto outras coisas, incluindo o 3D. Marilyn Manson foram pontuados por boas cenas de ação. Os vídeos em si também eram melhores que o primeiro filme. Mas propaganda é mesmo a alma do negócio. E um bom marketing é capaz de vender qualquer coisa. As facas Ginsu provaram isso durante toda a década de 1990. A trama deste novo filme abandona qualquer relação com a mitologia grega, além dos personagens, claro. O Perseu agora está vivendo numa vila de pescadores com seu filho que se chama Hélio, personagem de John Peele do elenco. 10 anos após os eventos do longa anterior. Ao mesmo tempo, o seu pai, Zeus, personagem de Liam Neeson do elenco, e seu irmão, Ares, personagem de Edgar Ramírez do elenco, e o seu tio Poseidon, personagem de Danny Huston, descem ao Tártaro para um encontro com Hades, personagem de Ralph Fiennes do elenco, o deus dos mortos, mais uma vez retratado como vilão do filme. Revela seus planos para libertar Cronos, pai dos deuses, enfurecido por sua prisão, para acabar com o panteão grego e reinar absoluto na Terra. O Zeus, obviamente, é contra a atitude, mas acaba capturado, e agora apenas Perseu é capaz de salvar o seu pai. E, claro, o planeta inteiro.
Deste ponto em diante, a estrutura básica do filme é a mesma de seu antecessor. E até aí, tudo bem, já que é também a mesma de várias histórias sobre heróis, gregos ou não. O problema é nem roteiro e nem direção oferecerem qualquer atrativo que justifique a produção do filme, excluindo, lógico, a vontade do estúdio em criar uma franquia que renda alguns milhões de dólares. Dos personagens coadjuvantes, cujas motivações não fazem sentido, como o semideus Agenor, interpretado por Toby Kebbell, a direção truncada de Jonathan Liebesman, Fúria de Titãs 2, sofre de todos os problemas possíveis, a começar pelo roteiro, repleto de diálogos cuja função é explicar o que está óbvio. Um bom exemplo disso é a subtrama envolvendo a Lança de Trian, arma criada com a união dos artefatos de Zeus, Poseidon e Hades. Todo momento em que é citada, um personagem surge para dizer quais dos 3 itens estão faltando para que ela seja montada. E quando finalmente o Perseu consegue uni-los, a grandeza da cena é subitamente interrompida quando alguém diz a seguinte frase: a Lança de Trian. E sim, por mais de 1 hora, o espectador é exposto a todo o conceito da arma para que quando ela finalmente apareça, a cena tenha um tom épico e majestoso, arruinado por uma constatação estúpida. E a direção de Liebesman, que funciona bem apenas acidentalmente, ou acidentalmente, que é a palavra mais certa, já que sua estética de câmera na mão não deixa o espectador prestar atenção suficiente nos personagens digitais, ou seja, nas criaturas mitológicas responsáveis por quase todas as cenas de ação do filme. A batalha com o Minotauro, uma das demonstrações do desvio que os roteiristas fazem da mitologia grega, é considerado decepcionante. O bicho praticamente não aparece, sendo resumido a um mero borrão na tela cada vez que ataca Perseu. Apenas Cronos surge de forma interessante, dando a impressão que uma parte generosa do orçamento se destinou à sua criação, embora tenha ficado muito parecido com Balrog, de O Senhor dos Anéis. Graças ao cineasta, ainda, Fúria de Titãs 2 não é dotado da menor noção espacial, principalmente nas batalhas, com cortes que não se comunicam, deixando as cenas incompreensíveis do ponto de vista geográfico.
mas Liebesman se sai bem ao menos uma vez quando ensaia um plano sequência no ataque de Perseu à Quimera. Embora insuficiente para salvar o longa, e gera uma certa satisfação no espectador. Como vários produtos, uma propaganda tentadora, Fúria de Titãs 2, infelizmente, é considerado pela crítica e uma parte do público desnecessário, sem sentido e para outros descartável. Tal qual o jogo de facas perdido em algum armário daqui a um tempo, muita gente nem vai lembrar o que comprou. Ou pior, se lembrar, não sei o que pode acontecer. E Hollywood é mesmo uma terra sem lei, sem lógica nem coerência. E mesmo após Fúria de Titãs, Clash of the Titans, lançado em 2010, o primeiro filme, ter sido avacalhado, essa é a palavra, pela crítica e até mesmo pelo público, ou parte dele para ser mais preciso, fomos agraciados, entre aspas, com a sequência quase inevitável nos dias de hoje. Fúria de Titãs 2, Wrath of the Titans, lançado em 2012. E ao menos levanta um questionamento interessante, como um filme mediano como Fúria de Titãs receber uma continuação. Então, de um cinema insípido e inodoro, o diretor Jonathan Liebesman, o mesmo diretor do filme As Tartarugas Ninjas 3D, consegue também basicamente dar só uma aliviada no que já era mediano, como no primeiro filme, e de quebra acrescenta mais e mais aberrações, e não estou falando de monstros. Então, nesta nova aventura, passados 10 anos, o confronto com o Kraken, Perseu, ele vive uma vida tranquila e pacata em sua ilha junto de seu filho. Porém, essa paz acaba quando Zeus aparece e pede ajuda a Perseu, pois as paredes do Monte Tártaro, prisão gigantesca e mitológica, começaram a ruir por causa da perda da fé nos deuses e por parte da humanidade, e as criaturas mais medonhas da Grécia Antiga espalham-se mundo afora. Em meio a estes acontecimentos, Hades planeja, com a ajuda de Ares, deus da guerra, libertar Cronos, o senhor dos titãs e pai dos deuses, Zeus, Hades e também Poseidon. E traído por seus filhos e aprisionado eternamente. Para isso, ele rapta Zeus e o aprisiona para que Cronos drene sua energia vital para poder libertar-se. E por mais incrível que possa parecer, Fúria de Titãs 2 é ainda mais atropelado, corrido e confuso do que seu antecessor, com uma preparação ainda mais nula do que já quase inexistente do filme de 2010.
E com menos de 10 minutos de filme, temos um resumo do filme anterior, uma explanação da situação atual. E sabemos a quantas anda a vida de Perseu. Vemos também uma batalha entre Zeus, Hades e também Poseidon e Ares. E o ataque de uma quimera, a ilha onde vive o protagonista do filme. E repito, tudo isso em 10 minutos. E o filme não é apressado, ou só apressado, mas atrapalhado também. O filme abre com uma narração em off de Zeus, dizendo que há 10 anos Perseu matou o Kraken e salvou a humanidade. Mas até onde me lembro, o monstro só iria destruir a cidade de Argos, e como castigo por suas afrontas, né? Então, será que eu entendi mal? Eu acho que não. Ainda na abertura do filme, um detalhezinho, se bem me lembro, o Gemma Arterton não envelhecia. E, portanto, se não fosse assassinada, não morreria. Mas na primeira cena vemos Perseu em seu túmulo. E como isso é possível? Se ela tivesse sido assassinada, teria sido mencionado. Se foi doença, qual era, sendo que ela já vivia por tantos séculos. E se foi uma praga, só ela morreu. Então, o que aconteceu com essa mulher? E ainda nos minutos iniciais, como já foi dito, acompanhamos o ataque de uma quimera à ilha de Perseu. Só que esta passagem é muito rápida e difícil de se acompanhar. E para se ter uma ideia, a cena toda dura somente 3 minutos. E mesmo assim, com duração de um trailer, furos podem ser notados também, para se proteger da chama lançada pela quimera. O Perseu se protege segurando uma porta de madeira, que incrivelmente não queima. Talvez ela tinha sido blindada ali com aço, né? E ele segura pelas bordas, né? E também não queimou os dedos, mano. O cara é de aço. E o senhor Liebesman, o diretor, sem falar que essa quimera é um monstro muito, desculpa a palavra, idiota, e é derrotada com uma certa facilidade. Então, mais uma vez, a cena toda dura 3 minutos. Outro monstro desastroso presente no filme é o Minotauro. E com certeza é o mais besta já visto até hoje. Sua cena não é das melhores, é escura e mal dirigida, e chega também a ser incompreensível. Não como saber o que está acontecendo na tela. A impressão que me passou é que ficaram com vergonha da merda que fizeram e tentaram mostrar o mínimo possível. E, na verdade, não há nem uma criatura interessante no filme todo. Nem os ciclopes,
gente boa, né? Nem o tão temível Cronos. E parece ali um motoqueiro fantasma, versão Super Saiyajin. Até os efeitos também pioraram. Então nesse quesito dá uma saudade do Kraken. Os personagens também se mostram medianos ou até piores com relação ao filme anterior. Perseu, por exemplo, ele se mostra completamente atrapalhado com a espada e desconfortável e desequilibrado em cima do Pegasus. E mais uma vez, esperamos 1h30, né? Por uma grandiosa batalha que acaba não acontecendo. E muito mais do que no primeiro filme. E assim como no filme anterior, na cena seguinte já sai matando monstros e voando todo estiloso no cavalo alado, o Pegasus. A Andrômeda agora é uma comandante de guerra cheia de si e seu discurso para Hephaestus, personagem de Bill Nighy, e é broxante demais. E por que não deixaram o Kraken devorar? E a produção nem para escolher uma atriz parecida com Alexa Davalos. Pior, nem tentaram deixar Rosamund Pike o minimamente possível parecida com Davalos. E além de um Hefesto e um Agenor, ao tentar ser o alívio cômico do filme. Os deuses também pegam seus pecados. Pagam seus pecados nesse filme. E não foi só o outra vez esquecido e abandonado Poseidon. Hades aparece com postura e voz corrigidas em relação ao primeiro filme. Ereto e não corcunda desta vez. Phanes abandona a ronquidão que havia elaborado. Mas o comportamento do deus dos mortos é risível. Parece que Hades está passando por uma crise de meia-idade. Uma hora quer uma coisa e outra hora quer outra coisa. Uma hora é mal e na outra hora é bonzinho. Então, há momentos em que ele parece dizer: "Você não me amou, por isso sou mal." Os diálogos entre Zeus, assim como as ações de ambos os lados, sejam em conjunto ou individuais, são ruins. E chego a imaginar os dois sentados no sofá do programa Casos de Família, resolvendo seus enroscos familiares. Agora, não dá mesmo é para engolir aquele Ares xoxô e com a cara de boneco da TV Colosso. Um deus da guerra com ciúminho de Perseu. Então é uma falta de clímax mais gritante do que no filme anterior, causando um sentimento de frustração absurdo. E muito disso se dá também pelo fato de que, mais uma vez, o trailer é bem melhor do que o filme. E chego a concluir que Fúria de Titãs, o primeiro filme, tanto este quanto o segundo filme, seria bem melhor se fosse o curta. Eu digo se fosse um curta-metragem. Então o filme ainda tenta fazer uma referência consigo mesmo,
ou melhor, com o filme anterior, citando a frase "liberte o Kraken". Numa total falta de pés no chão do roteiro. Então, basicamente, é isso que eu queria falar sobre esse filme. Essa é a minha análise de hoje. E agora eu vou te recomendar o nosso jornal digital aqui do canal, onde vai aparecer alguns vídeos que estamos te recomendando, que a gente já gravou aqui no canal. Se você se interessar em um desses vídeos, acesse aqui na descrição. E na sequência, fique com os créditos finais. Esse é o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau.
Harry.